Gente, graças a Deus foi super rápido para subir na plataforma a parte 4, super tranquilo, bem mais do que os outros. Então, e ainda foi acho que o que a gente falou mais tempo. Mas enfim, agora nós vamos conversar sobre a última parte da metodologia nessa masterclass, do que a gente vai abranger dela. O que significa essa última parte? Recapitulando mais uma vez, como fizemos em todos os outros vídeos. O manual, essa masterclass, ela vai ensinar para nós e vai dar o início, a introdução de um dos principais assuntos que a gente conversa, que é a metodologia de gerenciamento de comunicação. MPC, MPC, GC fica mais legal, mas enfim, essa parte é uma nomenclatura que a gente vai trabalhando no decorrer das edições. A Masterclass ela tem esse objetivo de apresentar de uma forma sucinta esse método que ajuda a planejar, a executar, a compreender e, acima de tudo, organizar a finalidade da comunicação para empreendedores, para profissionais que recém estão começando, para funcionários também, de modo geral, para quem precisa, identifica que precisa ordenar a parte de comunicação na sua entrega de serviço, na sua entrega de trabalho. Nós iniciamos então com o diagnóstico, onde a gente faz a coleta de dados, a organização dos dados, o elenco da prioridade e a ação. A nossa ação. Acho que travou. Voltou, será? Acho que sim. Então, não sei de que parte que travou ou não, voltando para a gente lembrar. Diagnóstico, coleta de dados, organização dos dados, elenco da prioridade e a ação. A ação que nos leva para a estratégia. Estratégia de comunicação significa o entendimento da finalidade. A minha estratégia, ela sempre vai apontar para a finalidade daquilo que eu quero ter por resultado, por impressão, por movimentação. Depois que eu tenho essa finalidade clara, eu vou entender a grande chave do planejamento, que é o meio de como e o que eu vou fazer para conseguir executar aquilo que eu preciso, tendo controle sobre o meu comportamento, não sobre os ruídos e as circunstâncias e o meu cliente e o produto, tudo aquilo que pode dar errado, mas sobre o meu comportamento diante de todos estes cenários. Depois que eu faço esse planejamento, lembrando, planejamento não pode ser alterado antes da análise. Eu fiz o diagnóstico, eu fiz a estratégia, montei a finalidade, entrei no planejamento, delimitei tudo aquilo que precisa ser feito. Eu posso acrescentar aquilo que eu fizer diferente do que está ali, mas eu não posso modificar. Depois que eu tenho isso claro, eu parto para a execução. Mão na massa e suor. Faço o que precisa ser feito e vou sempre registrando tudo lá junto com o planejamento sem o alterar. Depois disso, a gente entra na parte final da metodologia, que é a análise. Analisar algo não é a mesma coisa que diagnosticar algo. Então aqui entra a importância. Lá no início a gente falou sobre a anamnese, quando tu vai no médico e ele faz todo aquele histórico do paciente, familiar, de doenças e tudo mais. Na comunicação, o diagnóstico se assemelha verdadeiramente com a questão do diagnóstico. O que a gente faz? Com a anamnese, o que a gente faz? A gente pega tudo que foi de impressão, de emoção, de vontade, de desejo, de gosto, a gente reúne todas essas coisas, todas essas possíveis identidades que a gente possa gerar alguma conexão ali e faz esse exame, essa leitura e a separação dos dados que a gente coletou lá no diagnóstico. Quando eu falo de análise, a análise ela não é a mesma coisa do diagnóstico e ela exige o conhecimento necessário para que a gente possa compreender que o fracasso da nossa finalidade faz parte e que no momento em que eu vou analisar o planejamento que eu fiz mediante a execução do que eu consegui, o meu comportamento, mediante as minhas emoções, não podem interferir na minha comunicação. Porque se quando eu for receber um feedback, se quando eu for fazer o feedback daquele produto que eu entreguei, por exemplo, o mecânico, ele montou lá a pintura do carro, ou o marceneiro, ele fez uma questão ali, executou o projeto que a arquiteta mandou, mas teve alguma coisa diferente, o meu gosto, a minha emoção sobre o meu trabalho não pode interferir na análise daquilo que eu fiz. Porque senão eu mesma vou colocar um ruído ali dentro.
não é a realidade como se. E aqui a gente precisa entender, eu pincelei sobre isso com vocês ali na execução. Para a comunicação, o que é a comunicação? Sobre a arte de colocar as coisas sob a luz, dar palco a uma ação. Isso é comunicação. No momento em que eu dei palco dentro da execução da minha metodologia, de tudo aquilo que eu executei no meu período de 2 dias, de um mês, de 3 meses, de 6 meses, mais do que isso, precisa de novo diagnóstico, né? Não passem disso. Mas tudo que eu executei mediante isso, eu vou descobrir que dentro da finalidade que eu elenquei, a gente tinha falado lá no início sobre a prospecção de clientes. Eu botei um limite para prospectar aquele cliente. Qual que é a finalidade disso? Prospectar, ok. Além de prospectar o cliente, qual que é a minha finalidade? Atingir talvez uma satisfação, uma diminuição de ruído, um entendimento de melhor qualidade, porque prospectar cliente, beleza, fechou o contrato, beleza, mas quais desses clientes que eu fechei contrato eu realmente gostaria de continuar trabalhando? Qual deles pagou-se o investimento? Porque não é só sobre atender muitas pessoas, é sobre atender bem. Essas pequenas análises, elas requerem uma visão um pouquinho mais fria das coisas, não tão levadas ao entendimento dos ruídos e das circunstâncias. Então, esse é o ponto de partida de uma análise bem feita no gerenciamento de comunicação, porque eu entendo que se eu prospectei um cliente, ele fechou o contrato, mas no final esse cliente ele não foi um bom cliente, ele não me trouxe a satisfação de dizer assim, não, eu fiz um bom trabalho aqui e valeu a pena todo o trabalho desempenhado com esse cliente. Talvez, se a minha finalidade estiver ligada com a satisfação do serviço entregue, aí vocês vão ter que pensar, né? Que pesquisar e rever ali naquilo que vocês colocaram como finalidade, pode ser que seja um fracasso, ou pode ser que seja só um ponto a ser melhorado. A análise, ela não recebe todos os dados, ela só recebe os dados que você executou. Se eu peguei o telefone e liguei para 3 pessoas, eu analiso a ligação dessas 3 pessoas. Acho que travou de novo. Voltou para vocês? Então tá. Se eu peguei o telefone de 3 pessoas para ligar, o que eu vou analisar disso? Eu vou analisar se eu liguei de manhã, de tarde ou de noite, eu vou analisar se eu fui atendida pela pessoa que eu queria, se foi por uma pessoa diferente, se eu tive atenção ou não tive, eu vou analisar se o pitch que eu escrevi ali para fazer a ligação, desde o alô até o tchau, se foi as mesmas exatas palavras que eu utilizei, eu vou começar a pegar todos os detalhes pequenos, porque a comunicação empresarial, e aqui a gente pode até olhar um pouquinho para a questão de campanhas publicitárias e de propaganda, elas são construídas no detalhe, na repetição e no detalhe. Ela não é construída e nunca vai ser construída mediante ao desejo de, do resultado do que deu, ou se eu fiz ou não fiz. Essa questão do checklist, dizer, não, mas eu liguei, precisava ligar e liguei, isso é muito raso. Isso não é uma comunicação que vai fazer diferença nem para você, nem para o teu cliente. A comunicação que faz diferença é aquela que a gente analisa os detalhes dela. Por exemplo, eu tive um cliente de que ele exportava os produtos que ele fazia aqui para a China. Isso vai fazer, nós estamos em 2025, isso foi em 2017. Então, vai fazer quase 10 anos isso. Tem 8 anos aí, porque 2026, 2027, tem 8 anos aí pela frente. E a gente tinha um retorno muito grande. O cliente tinha muito retorno financeiro mediante a publicidade que nós fazíamos na rede social. Porém, contudo, entretanto, a pessoa que era meu chefe e que era meu parceiro de negócio e que via aquela movimentação não tinha a mesma finalidade que eu tinha como social media, como gestora de redes. A minha finalidade era exatamente essa, que aquele material que eu enviei fosse capaz de gerar um bem a mais para o meu cliente. Eu estava satisfeita, mas para a parte superior, aquele lucro que aquele cliente teve, aquele investimento lá no final que o cliente teve, ele queria algo daquela parte também. Aí entra uma questão daquela avaliação. Para mim, que estava numa finalidade, foi satisfatório, foi atingido o objetivo. Para uma pessoa que tinha uma finalidade diferente, foi insuficiente, foi beirando ali aquele fracasso da expectativa.
Então, voltamos mais uma vez nesse entendimento de que a comunicação, principalmente institucional, que essa é a comunicação que a gente está focando, de trabalho, de empresa, ela não é medida necessariamente pelo resultado do caixa, pelo resultado do número de clientes, mas sim pela finalidade daquilo que eu coloco nela, que nem sempre vai ser aquilo que é lógico aos olhos do mundo. Para finalizar essa parte da análise, como eu já conversei com vocês que no último ato, no treinamento, a gente abrange isso mais à luz do evangelho, que a gente faz separando um pouquinho mais, que eu sei que nem todo mundo é católico, nem todo mundo vai entender e vai conseguir compreender a profundidade muito dessa forma de metodologia, mas aqui entra justamente essa questão. Quando a gente começa a executar as coisas pela finalidade em si, daquilo que eu compreendo, da vontade formada e com os olhos para aquilo que é para além do resultado óbvio e lógico, muitas vezes a lei lógica do que a gente entende não vai corresponder aos olhos de quem vê ao redor, principalmente quem trabalha com outras pessoas, quem tem dupla de criação, quem tem um chefe, quem tem um sócio. Então, é muito desse alinhamento. E esse alinhamento, ele se dá através do diálogo, da conversa, da estruturação, do ponto de vista. Mas aqui, finalizando mesmo, porque a gente tem ali só esses 15, 20 minutinhos para poder subir na plataforma, para finalizar esse conjunto e toda a metodologia, o que é o ponto-chave disso para a gente entender? A comunicação, ela tem a base naquelas duas virtudes que eu falei para vocês, a virtude da prudência e a virtude da ordem. A ordem só existe se eu tenho a consciência daquilo que Deus me pede, daquilo que é o que Deus quer. Aqui a gente vai entrar e vai aprofundar no último ato a questão de que a virtude da ordem, ela não é sobre coisas exteriores, não é sobre arrumação, sobre organização, é sobre o entrar do pecado e o sair do pecado. É esse o ponto que ordena as coisas, são os 10 mandamentos. Depois que a gente compreende isso, a gente vai, mas a virtude ela é a virtude da ordem é uma virtude secundária, não é principal daquele grupo de teologais e cardeais. Na virtude cardeal, que vai gerenciar tudo isso, é a virtude da prudência, porque a comunicação, como eu já falei para vocês em outros momentos, ela é a base do ato de coletar os dados, de fazer o julgamento disso nas duas instâncias, de circunstância e moral, e depois de julgar, eu executo a ação, que é o que a gente faz no diagnóstico. O diagnóstico e a estratégia da nossa metodologia de gerenciamento de comunicação, ela é a prática da virtude da prudência. O planejamento e a execução e a análise é a prática da virtude da ordem. É o conjunto das duas que forma o gerenciamento do que a gente vai vivenciar dentro dessa masterclass. Eu vou encerrar por aqui, porque nosso tempo para subir na plataforma já está chegando ali. O que eu gostaria que vocês fizessem? Por ordem, né? Vocês têm ali os materiais complementares. Eu vou deixando e vou colocando tudo bonitinho ali para vocês os PDFs. Baixem e executem e vão me mandando conforme vocês estão fazendo, porque conforme vocês fizerem, eu vou conseguir entender se vocês compreenderam a finalidade em si da Masterclass, e quem não entendeu, a gente vai ajustar para ver se tem como eu explicar de uma forma talvez um pouquinho mais justa, mais compreensível, né, dependendo daquilo que vocês estão vivenciando. Lembrando que a Masterclass ela também foi desenvolvida mediante a metodologia de gerenciamento de comunicação. E como eu falei antes, vai ter pessoas que vão gostar, vão ter pessoas que não vão gostar, mas se eu incomodei vocês um pouquinho, nem que seja, para que vocês executem e tentem fazer desse formato no dia a dia de trabalho, já vai ter valido a finalidade, então, da Masterclass. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês vão ver e quem entrar depois na plataforma. Espero que vocês façam um bom proveito. E não sei se eu vou gravar hoje de noite ou se eu vou deixar para gravar amanhã, muito provavelmente amanhã, mas eu vou deixar gravadinho então a explicaçãozinha um pouquinho dessa questão do empreendedorismo, que eu vi que surgiu algumas dúvidas, beleza? Até mais.